senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da revista Planeta Água, aqui no Estúdio Sigma. Eu sou a Júlia. Eu sou o Odilon Alves, que vocês já conhecem dos outros podcasts e que esperamos estejam conosco nos próximos podcasts e principalmente no de hoje, que tem um entrevistado muito ligado às questões que a Planeta Água também está ligada. Exatamente, gente. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô aqui, com óculos hoje, um pouco diferente dos demais podcasts. Se você não curtiu ainda, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho também para estar recebendo os próximos podcasts. Então vamos apresentar aqui o nosso convidado, ele que é anapolino, engenheiro por formação, pastor. Atualmente ele integra a Church City, onde ele mantém o pastorado e atua na liderança na rede de homens. Ele que, além da vocação ministerial, ele também possui uma forte aptidão política, que, se eu for falar aqui, é extensa, viu, gente? Ele que, computando ao todo 3 mandatos políticos aí, apresentando vários projetos de lei. Enfim, gente, ele que é uma pessoa incrível. Vou apresentar agora para vocês o Wenderson Cristiano da Silva Lopes. Seja muito bem-vindo. Wenderson, falei errado. Desculpa. Sem problema, sem problema. Prazer estar com vocês aqui, Júlia. Prazer. Odilon, amigo de longa data. Já sou leitor da revista Planeta Água há muito tempo e agora tendo o prazer de participar do podcast do Planeta Água. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Apesar dos 3 mandatos como vereador, estou licenciado da Câmara atualmente. E hoje eu estou como secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos aqui na cidade de Anápolis, a convite do prefeito Roberto Naves. Porém, em breve, até o dia 6 de abril, preciso retornar para a Câmara para concluir o mandato. E estou aqui à disposição de vocês. Muito prazer estar aqui nesse podcast. Seja bem-vindo, Wenderson. É um prazer recebê-lo. E eu queria saber, Wenderson, a primeira pergunta, do que você se sente melhor fazendo como secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, ou no mandato de vereador? Ou tem uma diferenciação aí que você se sente bem nos 2 lugares? Cara, é uma excelente pergunta, porque eu sempre digo assim para os meus colegas vereadores que todo vereador devia ter uma experiência no executivo para entender como funciona a burocracia, como funciona a responsabilidade que você tem ao assinar. Como secretário, você é um ordenador de despesas, você tem que prestar contas para o TCM, você tem que estar sempre respondendo ao Ministério Público questionamentos. Então, eu acho que seria muito interessante para cada vereador ter essa experiência do Executivo. Mas eu também digo para meus colegas do Executivo que eles também deveriam ter a experiência do Legislativo, para entender também como é que funciona o processo dentro de uma Câmara Municipal, a pressão popular aos vereadores, porque a pessoa ela não tem tanto acesso ao prefeito, mas ela tem um livre acesso ao vereador. Então, existe também essa questão do lidar com a população, do atender, do ouvir a demanda e fazer esse meio de campo junto ao Executivo para que a demanda seja atendida. Então, são assim, experiências diferentes, nos 2 casos. Então, eu me sinto assim, bem à vontade hoje no Executivo e me sinto também muito à vontade no Legislativo. Eu não saberia te dizer o que me dá mais prazer. São prazeres diferentes, são experiências diferentes e que eu entendo que se completam. Um traz a demanda, tem esse contato com a população e o outro precisa exercer ou atender essa demanda, fazendo com que ela seja realmente atendendo a satisfação da população. Então, o vereador, ele apresenta o requerimento, mas quem tem o poder de executar aquela demanda é o Executivo. E hoje eu estou numa secretaria, que é uma secretaria que é a junção de 3 secretarias. Obras, que está tocando aí o maior programa de obras da história de Anápolis, que é o Anápolis Invest. Meio Ambiente, que é a parte que o Odilon entende muito bem e é um defensor do meio ambiente, onde nós temos a emissão dos licenciamentos ambientais em Anápolis, mas nós temos também os programas Adote uma Praça, programa Proágua, que é inovador, um programa premiado. E olha que interessante, como secretário
junto com o Antônio Zaek, nós implementamos o programa ProÁgua, só que ele não tinha base legal. Era uma ideia e foi feito através de decreto. Quando eu retornei para a Câmara, nós apresentamos o projeto de lei e hoje o programa ProÁgua é uma lei. Então, independente do gestor que estiver à frente da Prefeitura, existe uma lei que estabelece o programa ProÁgua, que ele cuida da recuperação das nascentes, o reflorestamento com árvores nativas do Cerrado aqui no município de Anápolis. E serviços urbanos, que é a secretaria que zela pela cidade de Anápolis. É onde você vai ter a roçagem, é onde você vai ter o tapa-buraco, a troca das lâmpadas, iluminação pública, limpeza de boca de lobo. Então, realmente, são muitas atividades, mas que você consegue atender a demanda, ao anseio da população. Então, eu gosto dos dois. Respondi ou não, Edilon? E não é a primeira vez, não, Anderson? Não é a primeira vez. Eu me elegi a primeira vez em 2012, então o primeiro mandato iniciou em 2013. Então, de 2013 a 2016, eu fui vereador os 4 anos. Em 2017, o prefeito Roberto já me convidou no primeiro dia do seu mandato para estar assumindo ali a diretoria de habitação, licenciamento e planejamento urbano, que cuida dos loteamentos da cidade de Anápolis, cuida dos alvarás de funcionamento, alvarás de construção, né, todo o licenciamento, todo o loteamento, toda a obra civil. Pela nossa experiência como engenheiro civil, nós tivemos à frente dessa diretoria. E logo na sequência fomos convidados para a Secretaria de Meio Ambiente em 2018, onde implementamos o programa ProÁgua. Depois retornamos à Câmara Municipal, fomos reeleitos em 2020, fiquei na Câmara 2020 e 2021 e o início de 2022. 2022, o prefeito Roberto novamente nos convidou para assumir a Secretaria de Meio Ambiente novamente. Retornamos para a Secretaria de Meio Ambiente. Logo, ele criou a Secretaria de Serviços Urbanos, me convidou para estar na Serviços Urbanos e depois ele fez a junção Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e nós estamos lá até a data de hoje, 2024. Além do ProÁgua, que outros projetos a Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido ou a desenvolver? Olha, nós temos um programa muito bom em Anápolis, que é o Adote uma Praça. Então, a gente entende que o poder público, sozinho, ele não consegue cuidar bem de todas as demandas de um município como Anápolis, com aproximadamente 400 mil habitantes. Então, nós temos o programa Adote uma Praça, onde é permitido a pessoa física ou jurídica adotar um logradouro público, adotar uma praça, como, por exemplo, a Brain Pharma, ela adotou o Parque Ipiranga durante muito tempo. E agora, ela adotou uma erosão próxima ali ao DAIA, próxima ali à Brain Pharma, e ela vai cuidar dessa erosão, ela vai recuperar esse processo erosivo e com um investimento alto. Então, assim, esse programa ele é muito bom também porque ele dá oportunidade para isso. Nós temos ali em frente ao Hospital de Olhos uma praça, que é a Dona Isoleta, se não me engano o nome, que foi adotada pelo Hospital de Olhos. Eles cuidam daquela praça. Então, aquela praça você passa lá e ela está sempre bem cuidada. Mas a Brain Pharma não está com o Parque Ipiranga? Não, encerrou o contrato com o Parque Ipiranga e eles manifestaram o interesse de estar adotando esse processo erosivo lá próximo a eles. Do Ribeirão Caldas. Justamente, do Ribeirão Caldas. Então, eles estão agora com essa finalidade. O Parque Ipiranga, aproveitando aqui a audiência, está à disposição das empresas de Anápolis que têm interesse em adotar o Parque Ipiranga, o Parque da Jaiara, precisando, né, o Parque JK, porque... Parque da Liberdade. Parque da Liberdade. Nós temos assim diversos parques em Anápolis e praças onde a empresa ela pode fazer a divulgação, a publicidade, o On-Off Kinan, né, Central Park, ela faz a publicidade da sua empresa e ela manifesta naquilo que ela quer ajudar. Ela não precisa cuidar de tudo no parque. Ela fala, olha, eu consigo cuidar da manutenção dos brinquedos. Ok, é uma parceria, a prefeitura vai cuidar do restante. Com a manutenção dos brinquedos, ela consegue fazer a publicidade da empresa lá naquele parque, lá naquele logradouro público. Então, é um outro programa muito interessante. Nós temos o programa Adote uma Nascente também. Nós temos um programa Adote uma Lixeira. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, hoje a Diretoria de Meio Ambiente, dentro da nossa Secretaria de Meio Ambiente, ela tem programas que oportunizam a sociedade a se envolver, a participar, para que ela possa se sentir pertencente, aquele sentimento de pertencer àquele local. Participação. A participação daquele local. Então, a gente chama desse sentimento de pertence. Isso aqui me pertence também, eu faço parte disso. Aquilo que é público, ele não é de ninguém. Aquilo que é público é de todos.
E quando eu assumo a responsabilidade de cuidar, eu me sinto pertencente àquilo, ou que aquilo me pertence também. E dá o exemplo, e eu coloco o coração, então, e dá o exemplo, Odilon. Então, além disso, a diretoria de meio ambiente, nós temos também a parte que faz a emissão dos licenciamentos ambientais aqui no município de Anápolis. Então, é uma diretoria muito importante e está ligada diretamente ao CONDEMAS, o qual você faz parte, representando a CIA, né, Odilon? Que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, que é um conselho que nesse último ano de 2023, dos anos que eu estou aí, os 10 anos que eu estou no poder público, fazendo 11 anos agora, o ano onde esse conselho foi mais atuante que eu vejo nesses últimos 10 anos, com várias ações realmente relevantes para o município de Anápolis. O que aconteceu que foi diferente? Você como conselheiro, John, o que aconteceu de importante nesse conselho? Mas algo importante a gente pode destacar, até por iniciativa sua, que foi o diagnóstico de recuperação do córrego João Cesário. Então, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, nós conseguimos contratar, através de licitação, uma empresa que fez um diagnóstico para a recuperação do córrego João Cesário. E agora, com esse diagnóstico em mão, nós podemos fazer uma outra licitação para que uma outra empresa ela possa executar aquilo que foi diagnosticado para a recuperação desse importante manancial. E, Odilon, eu queria te perguntar, qual a importância do João Cesário para o município de Anápolis? O João Cesário, hoje eu sou entrevistado. Agora você vai ser meu entrevistado. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado por essa oportunidade. Senhor entrevistador, o João Cesário é um dos mais importantes córregos do município. Ele é um dos principais afluentes do Ribeirão das Antas. Tem duas nascentes principais ali atrás do Ana Shopping e na Alexandrina. E no Parque da Matinha, o Parque da Criança, o Antônio Marmo Canedo, ele se torna um só córrego e tem um tesouro, uma riqueza imensa, que é a Matinha. A Matinha é uma mata urbana, remanescente do Cerrado Goiano, mas é uma mata urbana preservada e que nós pretendemos, com esse projeto do Córrego João Cesário, revitalizar, não é, Anderson, a mata do Parque da Criança e recuperar toda a extensão do Córrego João Cesário, que dá 3,5 km no máximo, para que ele sirva esse projeto de projeto piloto e nós possamos recuperar os outros 6 ou 7 afluentes do Ribeirão das Antas, que nascem na periferia e caem no Antas praticamente na cidade. E temos uma Anápolis ecologicamente correta e uma cidade turística. Isso tem sido possível graças ao trabalho não só do Conselho do Meio Ambiente, mas principalmente da Diretoria de Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, através do nosso secretário Ederson, que deu uma abertura muito grande, e os conselheiros aproveitaram essa abertura para poder avançar um pouco mais na questão ambiental. E transformamos teoria em prática nesses últimos 2, 3 anos de uma forma bastante proveitosa e profícua, não é, Ederson? Isso. Odilon, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, participação muito importante. Para mim é um prazer estar aqui. Para as pessoas localizarem, o João Cesário, uma das pontes que rodaram nas últimas chuvas de 2022, 2023, é aquela ponte da Matinha, que vem ali do setor Santa Isabel, né? Ali a L2, Santa Isabel para Alexandrina. Então, o João Cesário é justamente aquele córrego por onde nós fizemos a recuperação da ponte. Aquela obra ainda não terminou, apesar do trânsito estar liberado, mas ainda nós vamos finalizar, após o período de chuva, a questão das galerias de água pluviais, das bocas de lobo. Então ainda existe algo a ser finalizado ali naquela obra tão importante que passa ali sobre o córrego João Cesário. Com 2 parques lineares ali já sendo programados pelo Conselho. Justamente, já vamos programar para a gente fazer licitação. Para quem não entende, o secretário de Meio Ambiente, ele é por lei, ele é o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento. Então, por isso que enquanto secretário de Meio Ambiente, automaticamente eu me torno o presidente desse tão importante conselho que tanto tem trabalhado pelo bem do meio ambiente aqui no município de Anápolis. E na Câmara vai ser um defensor também das nossas causas. Na Câmara estarei lá defendendo, usando o plenário, batendo a mão na tribuna e defendendo o meio ambiente e as causas ambientais aqui do município. Perfeito, Ederson. Ederson, tendo em vista a sua vida pública, tanto como político, também quanto
pastor, eu queria saber como é que você lida com as críticas em relação à sua vida. Você imagina, hein, ô Júlia? Júlia, né? Júlia. O povo fala que pastor é ladrão, que político é ladrão. Você imagina o que eu não ouço na minha vida. Ladrão. Imagina, hein, ô Odilon? Pastor e político. Mas eu tenho a vida pública como uma missão. Eu sou pastor, eu digo que eu me formei em engenharia, sou formado em engenharia, eu estou na política, mas eu sou pastor. O meu chamado, Deus me chamou para cuidar de gente, para cuidar de pessoas, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para pregar a palavra da salvação, para mostrar o caminho da esperança, que é Jesus Cristo. Então essa é a minha essência, esse é o meu chamado, esse é o meu propósito de vida. E nesse percurso, Deus me chamou para um tempo na política. E esse tempo, ele começou, na verdade, esse chamado foi lá em 2003. E em 2018, 2017, 2018, eu comecei a me envolver, 2007 e 2008. Eu comecei a me envolver na política. E até aqui, né, eu digo, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Porque eu pego o exemplo, e os exemplos que Deus fala muito ao meu coração, são 2 exemplos da Bíblia. Um é Daniel. Daniel foi levantado por Deus, ele era escravo na Babilônia. E Deus levantou Daniel para fazer a diferença na Babilônia. Daniel, ele não mudou a Babilônia. A Babilônia continuou sendo a Babilônia, adorando a outros deuses, aos deuses pagãos, um país, né? A Babilônia hoje é o Iraque, né? Uhum. Então, assim, algo que não adorava ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Daniel. Mas Daniel, enquanto foi levantado por Deus na Babilônia, ele fez a diferença. Então, ele conseguiu influenciar positivamente Nabucodonosor, que era o rei ali da Babilônia, e todas as pessoas à sua volta. Inclusive, o próprio Nabucodonosor deu testemunho de Daniel e falou, certa vez, não há Deus na Babilônia, senão o Deus de Daniel. Então ele conseguiu fazer a diferença social e espiritual para as pessoas que habitavam na Babilônia. E outro exemplo é o exemplo de José. José no Egito, da mesma forma. Deus levantou José no Egito como governador. Abaixo de Faraó não havia alguém que tivesse mais poder do que Daniel, do que José. Mas José, ele não mudou o Egito. O Egito continuou sendo o Egito. O Egito continuou servindo e adorando aos deuses do Egito. Mas José fez a diferença no Egito. José influenciou não só o faraó, não só as pessoas do Egito, quanto o seu povo que foi trazido para o Egito. Então José, enquanto governador, ele conseguiu fazer a diferença. E muitas vezes na política vem uma sensação de incapacidade. Você olha para o sistema, e já diz o ditado, o sistema é bruto. Então você olha para o sistema e você fala, eu não vou conseguir mudar isso aqui. É muito grande e é um sistema muito corrompido. E é verdade. Mas Deus me traz à memória esses 2 homens, Daniel e José. E quando Deus me traz à memória, ele fala comigo, você não consegue mudar o sistema, mas você consegue fazer diferença onde você está. Então, se eu estou na secretaria, eu procuro fazer diferença na secretaria. Se eu estou no conselho de meio ambiente, eu consigo e busco fazer diferença enquanto eu estiver ali no conselho. Se eu estou na Câmara Municipal, eu procuro fazer diferença na Câmara Municipal. Se eu recebo uma pessoa no meu gabinete, eu procuro ser diferente ou fazer a diferença dentro daquilo que me cabe, aquelas pessoas que me procuram no meu gabinete. Então eu procuro fazer a diferença, eu procuro ser um Daniel e um José no meu tempo, na minha geração. Nos seus atos e nas suas atitudes. Nos meus atos e nas minhas atitudes. Então eu entendo que, como cidadão, eu estou sujeito às leis. Eu estou sujeito a esse tempo que eu vivo. Eu estou sujeito à política. Então, se eu posso fazer a diferença na política, se eu posso fazer a diferença na sociedade, e se eu percebo que Deus me chamou para isso nesse tempo, por que eu vou negar só porque eu sou um pastor? Ao contrário, eu vou trazer as minhas influências para poder influenciar aqueles que estão à minha volta. Então, Júlia, eu entendo que como lidar com as críticas, né, foi a sua pergunta. Eu lido com as críticas buscando em Deus a força. Não adianta eu ficar me defendendo ou eu ficar me justificando, até porque com rede social as pessoas não estão nem muito aí para as respostas. Elas te criticam ou elas te caluniam, te difamam e quando você vai justificar, elas não querem saber da resposta. Elas querem só, os haters, né? Querem só fazer isso. Então eu busco a força, eu busco a defesa, eu busco o renovo em Deus e continuo fazendo o meu trabalho. Ok. Perfeito.
Eu estava olhando aqui também que você teve uma forte atuação nas entidades de reabilitação de pessoas, né, usuárias de entorpecentes e álcool. Justamente. Eu queria saber de você, como você vê o papel das políticas públicas nessa abordagem, né, de questões sociais como essa, e como isso alinha com a sua missão religiosa de servir a comunidade. Olha, isso aí também tem muito a ver, Odilon, com o que a gente tem feito agora no Conselho de Meio Ambiente. Lá em 2013, eu percebi, e as pessoas não lembram muito, viu, Júlia? E o Odilon talvez vai lembrar. Se você for olhar, pesquisar no Google, reportagens do Contexto, reportagens dos jornais da época, em 2013, Anápolis tinha recordes e recordes de assassinatos. E teve um caso emblemático e triste lá no Novo Paraíso, onde um rapaz, um jovem, ele matou a avó e 3 irmãos jogou numa cisterna. Eu me lembro. E aquele caso mexeu muito comigo. Mas além daquele caso, todos os dias, no rádio, eram reportagens de assassinatos. E chegou um ano, se não me engano, o próprio ano de 2013. Então fazia contagem por ano. Fazia né? contagem. Quantas pessoas... Cento e tanto. Chegou a mais de 180 assassinatos por ano na cidade de Anápolis. Se você pesquisar no Google, essa semana ainda eu estava dando uma olhada. Eu falei, as pessoas não falam disso. Que lá em 2013, 2014, 2015, 2016, nós tínhamos perto de 200 assassinatos por ano. E a polícia, ela dizia que mais de 90% desses assassinatos eram problemas relacionados às drogas. E aí eu criei na Câmara Municipal a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal de Anápolis, que foi a Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas. Foi lá em 2013, no meu segundo mês de mandato. Foi em fevereiro de 2013. E essa frente parlamentar, ela fez com que nós começássemos a mobilizar uma frente ampla para saber as causas e as soluções para um problema como esse. Evidentemente que uma das principais soluções é a segurança. Hoje em Anápolis a gente não tem essa situação porque nós temos a Força Tática, um investimento municipal em algo que é do Estado, que é o investimento do prefeito na Força Tática, e nós não temos mais essa triste realidade que nós tínhamos lá atrás. Outras situações que nós tínhamos desmantelado em Anápolis, nós não tínhamos o Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas. E nós reativamos esse conselho. E aí hoje, Odilon, o que nós fizemos lá atrás, e nós estamos fazendo aqui no Conselho de Meio Ambiente, lá atrás, nós reativamos, através dessa frente parlamentar, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e nós criamos o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Para você ver que às vezes tem situações que demoram a acontecer, a conta desse fundo, ela só foi aberta agora, nesse mês de fevereiro de 2024. Então, olha um processo que aconteceu e que veio caminhando, e essa semana passada, antes do Carnaval, um dos membros do Conselho de Políticas sobre Drogas, ele me mandou uma mensagem falando, olha aí, vereador, o sonho se realizou, o número da conta desse Fundo Municipal de Política sobre Drogas. O que isso quer dizer? Por que é tão importante? Porque agora você pode captar emendas, tanto emendas federais, dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais e dos vereadores, o qual eu já me comprometi com o Conselho que a minha emenda impositiva vai ser destinada para o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. E aí você consegue implementar essas políticas para você lidar na parte da prevenção, que é algo fundamental e que a gente tem pouco, que é prevenir, evitar que as pessoas entrem para o caminho das drogas. Uma vez que a pessoa entrou por esse caminho, você ter ações de recuperação, para que essas pessoas consigam ser recuperadas e sair desse caminho. E a questão da segurança, que aí é uma questão de segurança pública e que Anápolis, graças a Deus, tem investido na segurança pública. Então, Júlia, tem tudo a ver com a minha missão, porque eu creio que a recuperação verdadeira desse caminho das drogas é quando a pessoa realmente tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Mas você precisa dar condições para as comunidades terapêuticas, você precisa dar condições para as escolas, para os CIMEIs, para que tenham condições de ter ações de prevenção, para a cultura no município, o esporte, para que possa evitar que essas pessoas entrem por esse caminho e quem entrou que possa ter condição de se recuperar. O apoio, né? Antes de eu fazer a outra pergunta, vou fazer uma pergunta aqui que geralmente é polêmica. Você gosta de café?
Gosto de café, gosto muito de café. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Olha, esse é dos meus, hein? Café de homem, né, Odilon? E de mulher também, né, Júlia? Mas você toma com De açúcar? pessoas. O senhor toma com açúcar? Com açúcar. Não, eu Não, ele falei é sem sem açúcar, O Odilon. seu é sem Eu ainda açúcar? falei café de homem. Não. Então o meu é de rapaz. Eu Nós tomo. temos Mas eu aqui- custei tomar café sem açúcar. Mas como é que você... As pessoas falavam assim, 20 dias, 21 dias, você consegue, o seu paladar vai adaptar. Sim. Eu fiquei mais ou menos um ano. Depois de um ano, meu paladar adaptou e hoje eu gosto de café sem açúcar. O açúcar atrapalha. Mas não foi só 20 dias, não. Foi um ano Foi de um persistência. Não tem nada a ver com diabetes, não, né? Não, não tem nada a ver, não. É só para diminuir açúcar mesmo, né? Porque eu gosto muito de doce, mas pelo menos no café diminuir açúcar. Bem equilibrado. Para equilibrar, isso mesmo. Nós temos o nosso patrocinador aqui, Olha aí, que que é o maravilha. Café Sálvio. Você que ainda não conhece, que gosta de um cafezinho com açúcar, igual o Anderson. Sem açúcar. Não, sem açúcar, igual o Anderson. Com açúcar, igual meu pai, doutor O Odilon. Ederson. O Ederson, O Ederson é sem sem açúcar. açúcar. E sem adoçante. Sem adoçante. Sem stevia. Stevia que chama? Tem um adoçante também natural. Stevia, sei lá como é que chama. Mas você deixa com açúcar pra mim, tá, Ederson? Tá bom. Então, pra você que gosta dos dois, você que é flex também igual a mim, que toma dos dois, nosso patrocinador Café Maravilhoso. Lembrando também, se você ainda não curtiu, comentou, ainda dá tempo, viu? Pra estar aqui, a gente ter a nossa ponte direta nos comentários, a gente tá acompanhando sempre. O Ederson, eu queria saber de você. Quais são suas perspectivas para o futuro de Anápolis? Em termos de desenvolvimento urbano, de bem-estar social e sustentabilidade também. E como você pretende contribuir para com esses projetos? Pergunta complexa e Complexa. profunda, hein? Complexa e profunda, mas eu estava pensando nisso justamente hoje de manhã. Porque a gente precisa avaliar um bom gestor não por aquilo que ele está fazendo agora, mas aquilo que ele está fazendo e que vai ficar para gerações futuras. O que eu faço que seja obra, seja ações e que vai continuar fazendo a diferença na vida das pessoas quando eu não estiver mais? Então, eu penso nisso e eu penso que nós estamos vivendo um excelente momento. Porque as obras que nós temos tido no Anápolis Invest são obras que não são para um mandato, são obras para gerações. Você vê uma obra como aquela do novo viaduto do Recanto do Sol, onde as obras já iniciaram e provavelmente agora, ainda em fevereiro, vai ser a ordem de serviço oficial. E você vai desafogar todo o trânsito daquele viaduto antigo ali que vai para a base aérea. Isso influencia a vida das pessoas, influencia as famílias. Né? Imagina a irritabilidade das pessoas ao passar no congestionamento naquele viaduto no horário de rush. A empresa que tem a concessão da rodovia, da BR-153, ela tinha uma previsão de fazer aquele viaduto daqui 20 anos. Você imagina, daqui 20 anos a população de Anápolis não consegue aguardar mais. Então você, com uma obra como essa, você pensa Anápolis para o futuro. Uma obra como o Jardim Botânico, onde você tinha ali o antigo Clube Ipiranga e abandonado, ali era um depósito de foco de mosquito de dengue, as piscinas olímpicas, onde hoje é o Parque das Águas. Agora nós temos o Jardim Botânico ali no centro, ali no meio do Jundiaí, onde você tem um local para contemplação, você tem árvores nativas do Cerrado, onde você vai ter ali a possibilidade de uma educação ambiental. Hoje pela manhã eu levei um casal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amigo nosso, lá no Jardim Botânico. Andamos meia hora, saíram daqui maravilhados e disseram que Campo Grande não tem nada igual. Tá vendo, Odilon? E você imagina, porque a concepção, além da parte de contemplação, de turismo, né, das pessoas, vieram pessoas já do exterior. Eu me deparei com um grupo de pessoas da Alemanha passeando lá no Jardim Botânico. Você tem a questão da educação ambiental, porque as crianças elas vão chegar no Jardim Botânico e elas vão conhecer as espécies de árvores nativas do Cerrado que tem ali. Lá no Jardim Botânico você consegue ver a fonte, a mina d'água.
Então você consegue ver ela aflorando. Brotando do chão. Isso é tremendo. Você, às vezes você lá na sala de aula, você vê falar de mina, você vê falar ali da nascente, mas você não tem ideia do que é. Quando você chega lá no Jardim Botânico, você se depara com a nascente. Só vê a nascente na torneira, né? Só vê a nascente na torneira. E lá você consegue ver. Então isso é um legado para o futuro. Isso é pensar na sustentabilidade. Isso é pensar no futuro. Quando você cria uma lei, que eu muito me orgulho, que é do programa Proágua, e você tem isso cravado na história de Anápolis, um programa como esse, idealizado pelo nosso amigo, o ambientalista Antônio Zaek, mas você estabelece isso em lei, e isso fica para a posteridade, onde você incentiva o plantio de árvores nativas do cerrado, a preservação das nascentes, onde você trabalha com ideias inovadoras de drenagem urbana, como são os programas de soluções baseadas na natureza, as SBNs, onde você, ao invés de escoar a água da chuva, você infiltra a água da chuva. Aí você evita o alagamento e ainda recompõe o lençol freático. Então eu fico assim, eu me sinto muito honrado de fazer parte dessa história de Anápolis que está acontecendo nesses últimos anos, onde você não pensa só no mandato, onde você não pensa só na eleição futura desse ano ou dos anos que passaram, mas você está deixando um legado para gerações futuras. Você está deixando um legado para as pessoas que vão vir após nós. Então, é isso que eu penso da política. É a política que deixa legado, a política que deixa uma lição, a política que deixa algo que vai influenciar as gerações futuras. Pode ir, Júlia. Eu estou com uma dicção ruim hoje. O Ederson, acertei? O Ederson, acertou, parabéns. Fala 3 vezes. O Ederson, eu queria saber de você, qual foi o seu maior aprendizado, estando tanto na vida política quanto na vida religiosa como pastor, e também qual conselho você dá para os jovens de hoje em dia que às vezes querem ingressar nessa vida política, não atuando como político, mas às vezes se interessar e buscando seus direitos também. Eu acredito que a juventude hoje em dia é o futuro. Eu falo por mim. Então, assim, sempre... Você tem quantos anos, Júlia? Eu tenho 22. Já não é tão jovem, mais, né, Odilon? Ai, doeu. Em relação a mim, eu não tenho cabelo branco ainda. Mas queria saber de você. Sim. Seu conselho. Tá, olha, a principal lição aprendizado que eu tenho, tanto com relação à minha vida cristã, quanto com relação à política, é que ninguém faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. A gente precisa de equipe. Jesus, ele levantou uma equipe. Porque se ele não tivesse levantado uma equipe, ele teria morrido na cruz, ressuscitado ao 3º dia, subido aos céus e acabou. Mas porque ele levantou uma equipe, a mensagem dele, a história dele, o plano dele chegou até nós. Porque aqueles discípulos propagaram, levantaram outros discípulos e a mensagem do Evangelho chegou a mim, até você, até você, Júlia, até o Odilon, até todos aqueles que estão nos assistindo nesse podcast. Então a gente não faz nada sozinho. Na vida pública, da mesma forma. Não adianta eu chegar e ser um ditador lá na Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Eu preciso de uma equipe que vai à rua. Eu preciso de uma equipe que troca lâmpada. Eu preciso de uma equipe que faz os projetos. Eu preciso de uma equipe que emite a licença ambiental. Eu preciso de uma equipe. Então eu tenho que entender que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Na própria família. Na própria família, em tudo. E nesse processo de trabalhar em equipe, a gente também tem que ser flexível. Sim. Reconhecer que está errado muitas vezes, não querer impor a sua ideia, mas ouvir também do outro e chegar no melhor caminho. Então, a gente não faz nada sozinho, e a gente precisa também saber ponderar, saber ouvir, saber trabalhar em equipe. Não adianta eu ter uma equipe se eu não sei trabalhar em equipe. Então eu preciso também trabalhar em equipe, tanto na igreja quanto na secretaria, e isso tem dado certo. Mas o principal é a dependência de Deus. Saber que eu não sou nada sem Ele. Então eu dependo de Deus. Tem uma passagem bíblica lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, onde Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta eu ter projetos, vigor, força, saúde. Sem Ele eu não consigo fazer nada. Sem Ele eu não posso fazer nada. Então, sem mim nada podeis fazer. E qual é um conselho que eu deixo para os jovens? Conselho que eu deixo para os jovens. Primeiro, ouçam
seus pais, ouçam os mais velhos, ouçam as pessoas que já passaram por onde você está passando, para que você não precise sofrer o que eles sofreram. Então, eu digo isso muito para meus filhos. Eu tenho um filho de 15 anos e eu tenho outro filho de 13 anos. E, às vezes, eu vou conversar com eles e parece que eles sabem tudo já. E, assim, por dentro eu estou rindo, porque eu sei que o que eles estão falando não tem nada a ver. Eles estão completamente equivocados. Mas, por fora, eu tenho uma seriedade de dizer para eles, acreditem em mim. Eu já tive a idade de vocês, eu já pensei como vocês. E eu não quero que vocês tenham que sofrer aquilo que talvez eu sofri. Eu quero que vocês, não um processo de sofrimento da vida, mas na multidão dos conselheiros da sabedoria, que eles possam ouvir para que eles possam chegar mais longe do que eu cheguei. Então, é que os jovens possam ouvir as pessoas mais velhas. As decisões serão de cada um, de maneira individual. Então, essa é uma grande lição que eu deixo. E a segunda é que possam buscar o Senhor. A Bíblia diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A Baby do Brasil falou para a Ivete Sangalo lá no Carnaval. Nossa, que o Apocalipse, já estamos no Apocalipse. E aí a Ivete falou assim, a gente maceta o Apocalipse. Só que ela falou assim no fundo, e que ficou meio tumultuado ali naquela barulheira, que ela falou assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então esse é um conselho que eu deixo também. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que cada jovem possa buscar a Deus, porque Jesus, ele está vivo, Jesus, ele fala, Jesus, ele ouve, Jesus responde. Se você buscar de todo o teu coração, você vai encontrá-lo e ele vai se manifestar na sua vida. A decisão de seguir a ele ou não é sua, mas busque para que ele possa falar com você e aí você decide se você vai segui-lo ou não. Voltando ao maior programa de obras da cidade, que é o Anápolis Invest, como isso vai marcar a sua trajetória política e também como secretário? E quais as obras que você acredita que poderão ser entregues ainda neste ano? E, embutindo uma outra pergunta para a gente poder agilizar, há um clamor muito grande quanto aos parques da cidade, em algumas praças, onde o mato tomou conta, onde a iluminação está deficiente, como o Parque da Liberdade. Há um programa, já alguma iniciativa visando resolver esse problema, Wanderson? Tá, vamos lá. Sobre o Anápolis Invest, eu me sinto uma pessoa realmente extremamente privilegiada de poder fazer parte dessa história, desse programa implementado pelo prefeito Roberto Naves e estar à frente desse programa como secretário de obras, que é o Anápolis Invest. Obras onde você tem 3 anéis viários que estão sendo construídos. Um, inclusive, já foi inaugurado, que é o de Miranápolis. Você tem outro anel viário, que é um verdadeiro anel viário do Daia, onde você sai ali da estrada para Gameleira e você vai chegar aqui na estrada da antiga Catarinense, que é na rodovia que vai para Brasília, na Belém, Brasília. Então, imagina, você não precisa cortar o Daia. Você lá de Gameleira, você que vem ali de Sousânia, você que vem ali de Leopoldo de Bulhões, você entra, passa, contorna toda aquela estrada e sai já indo para Brasília, sem precisar atravessar o Daia. Esse é um verdadeiro anel viário do Daia. E você tem outro anel viário que está sendo implementado, que é o que vai ligar Nerópolis até a GO 060, sem precisar passar pela Avenida Pedro Ludovico, trazendo congestionamento naquela avenida. Obras já iniciadas? Obras já iniciadas, inclusive a de Miranápolis já concluídas, e as outras só esperando passar a chuva para concluir, que são obras rápidas. Então, 3 anéis viários. Você tem obra como a Ponte Estaiada, que vai ligar a Avenida Brasil, sul, até a Avenida Pedro Ludovico, passando pelo Polo Centro, ligando o Polo Centro ao Morumbi. Então, obras que você vai trazer economicidade de tempo, segurança para a população, turismo e desenvolvimento econômico para aquela região. É obra de quem pensa grande. A Ponte Estaiada, o viaduto do Recanto do Sol, arenas esportivas espalhadas por toda a cidade de Anápolis, em todos os cantos da cidade de Anápolis, escolas, CIMEIs, Hospital da Mulher, Hospital Municipal lá no Leblon. Então, o Hospital Jamel Cecílio, o Hospital Municipal Antigo, o Hospital Municipal Jamel Cecílio, vai se transformar num hospital novo. E é um hospital dedicado às mulheres aqui na cidade de Anápolis, o Hospital da Mulher. E o Hospital Municipal novo sendo construído ali no bairro do Leblon. Então, assim, são obras que realmente me enchem de orgulho de poder fazer parte dessa história. Né? Então, obras em todas as áreas, o Jardim Botânico, que foi inaugurado. Com relação aos parques da cidade, graças a Deus nós temos parques na cidade. Né? Nós temos muitos parques na cidade e praças. Com relação ao mato, nossas equipes estão trabalhando.
Todo ano é a mesma história. Todo ano, no período de chuva, nós não conseguimos vencer a roçagem de todo o mato ao mesmo tempo. A gente não consegue ter equipe em todo lugar ao mesmo tempo. Então você está roçando a Brasil Sul, o mato da Norte cresceu. Quando você chega na Norte, o da Sul já cresceu. E assim também acontece nos parques. Mas a gente está roçando. Nós fizemos o Parque da Jaiara, nós fizemos o Parque JK, nós estamos fazendo o Parque da Liberdade. Então a gente vai fazendo. Só que quando você vai em um, o outro já cresceu. E principalmente porque nós, o contingente da prefeitura, que é dimensionado para as áreas públicas, ele também precisa fazer áreas particulares, porque o proprietário de um lote particular, ele não cuida do seu lote particular. Então nós precisamos pegar nosso equipamento, o nosso pessoal e colocar para limpar um lote particular por causa da dengue, por causa da segurança, por causa de animais peçonhentos. E esse pessoal que está fazendo a área particular poderia estar fazendo a área pública. Então esse é um outro problema, porém hoje nós temos a ferramenta de cobrar a taxa da roçagem e ainda multar aqueles que não cuidam dos seus lotes particulares. E aí fica um recado, se você tem um lote particular, que você possa cuidar do seu lote particular, você possa cuidar da sua calçada, capinar o mato na sua calçada, porque aí a prefeitura se dedica exclusivamente às áreas públicas. Com relação às lâmpadas, nós temos um grave problema, que não é de lâmpada. Lâmpada nós temos, é de roubo de fiação. Então você instala a iluminação de um parque, de uma praça, e infelizmente existem, né, pessoas que vão e roubam a fiação. Não é possível colocar vigilância nesses parques? Então, quantos vigilantes nós teríamos, né? Não tem. Não tem condição. A gente Guarda municipal seria a Pois é, a gente não tem. A gente tem a Força Tática. Já foi feito o estudo de que a Força Tática é mais eficiente do que uma guarda municipal. E mesmo se tiver uma guarda municipal, essa guarda municipal, ela, no período da noite, da madrugada, ela não tem muito poder de ação. Nós temos vigias na prefeitura, mas o vigia ele não é armado. Quem adotar o parque, por exemplo, não poderia manter lá uma vigilância? Se tivesse interesse, sim. Se tivesse interesse, sim. Exatamente. A empresa teria que ter um interesse. Então, assim, na verdade, a gente sofre com o vandalismo. Então, por isso que nós temos muitas vezes um parque que ele fica escuro por algum tempo até que a gente possa adquirir cabeamento novo, fiação nova, para que possa ser trocado. Acontece muito no Parque JK, na pista de skate. E a fiação desses parques geralmente são subterrâneas, para que possa o parque ficar mais bonito. Porque se você passar uma fiação aérea, fica feio o parque com a fiação aérea. Mas nós já estamos pensando nessa possibilidade de deixar de ser subterrâneo e fazer aéreo. Eles sobem. Aí eles sobem também, né? Então, mas a questão é essa, viu, Dilon? A questão é vigilância, mano. Sem vigilância. É vigilância, então é isso. Já Vai prendemos. Enxugando gelo a polícia já prendeu várias pessoas, geralmente são usuários de drogas. E o grande problema é o seguinte: só tem o ladrão porque tem quem compra, né? Então, se a gente acabasse com isso, se tivesse uma mudança de mentalidade, também, de não comprar coisa barata, sem nota, você acabaria com o ladrão, porque o ladrão vai roubar para vender para quem? Só tem o ladrão porque tem quem compra. O ideal é o vigilante mesmo, viu, Ederson? Vamos trabalhar nesse sentido. Não, vamos trabalhar, mas não vai resolver, porque o vigilante não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. A gente não consegue. É um problema social. Coloca 3, 4 vigilantes. Em cada praça? Em cada parque. Em cada parque, pois em cada parque. Não consegue. Porque imagina um parque igual o Parque da... A Pharma que adotou o Parque Ipiranga, ela poderia muito bem manter lá 3 mas ou 4 ela adotou só para a questão dos brinquedos. Vamos pegar um parque como o Parque da Cidade. Se eu coloco 4 vigilantes no Parque da Cidade, não dá. Um outro parque como o Manofquinã, difícil também. O Manofquinã é um parque grande. Aí tem que usar drone. Entendeu? Então, assim, é uma problemática que a gente tem que enfrentar. A gente não pode fugir, mas é uma problemática social. Faltou a resposta de quais obras dessas grandes poderão ser entregues neste ano. Todas poderão ser entregues esse ano. Inclusive, a maior obra do Anápolis Invest, que é a Ponte Estaiada, a promessa da empresa é que eles vão entregar essa obra entre novembro e dezembro desse ano de 2024. Então, todas, a promessa é que possam ser entregues ainda esse ano. O prefeito Roberto, ele diz que se tiver alguma obra, tiver algum problema e ela não for entregue esse ano, ele vai deixar o dinheiro no caixa para que o próximo prefeito possa concluir essa obra. Perfeito. Você. Não tem mais uma pergunta aí? Não. O Ederson. Ederson, nós somos muito gratos por você estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Eu, Júlia, agradecendo por mim, depois você agradece.
você. Eu e o Ederson, a gente agradece o tempo todo, porque nós estamos realizando juntos, né, Ederson? Isso. Eu agradeço pelo aprendizado que eu tive aqui hoje, não só da minha cidade, Anápolis, mas também em relação a lidar com as críticas e também ao conselho que você deu. Agradeço muito, muito obrigada. Você me fez uma pergunta e eu esqueci de responder. Sim. O jovem envolvendo a política. Exato. Que possa se interessar em conhecer, em saber como funciona, e fazer visitas na Câmara Municipal, Sim. nas sessões, conversar, entrar no gabinete de um vereador, conversar, procurar entender. Porque às vezes ele não se interessa pela política partidária, mas a partir da curiosidade ele vai começar a tomar gosto. Então, que ele realmente possa se inteirar de saber como as coisas funcionam, porque tudo que é decidido na política vai influenciar a vida desse jovem, agora enquanto jovem e pro resto da vida dele. Exatamente. Muito obrigado pela presença, Ederson. Foi um prazer recebê-lo aqui. Esperamos que você retorne mais vezes, que o assunto não falta. Nós vamos ter muita coisa para falar e nós esperamos a sua volta aqui ao podcast da Planeta Água, Ederson. Dilon, obrigado pelo convite, obrigado a você, obrigado a Júlia. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast do Planeta Água. Vida longa, né, para o podcast, para a revista, e eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Agradecer a parceria do Odilon lá no conselho, um conselho que as pessoas vão lá voluntariamente, então comparecem às reuniões, debatem, fazem pesquisas voluntariamente, e eu quero agradecer a sua participação e parabenizar a Júlia pela condução aqui do podcast. E nos colocar à disposição de vocês, seja como secretário, seja como vereador, estamos à disposição para poder contribuir com a cidade de Anápolis. Quero mandar um abraço aqui para o meu pastor, o pastor Tiago Cunha. Eu sou pastor lá na igreja Church City, né, como você disse no início, para a pastora Késia, para os irmãos lá, e dizer que estamos lá também à disposição. Quem quiser fazer uma visita à nossa igreja, estamos de portas abertas lá na Avenida Brasil Sul, Church City. Cultos aos domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Perfeito. Muito obrigada. Então, obrigada, telespectador, que esteve aqui conosco até agora. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.